Preso mais um envolvido na morte de um adolescente que ocorreu no dia 15 de janeiro deste ano. A vítima foi morta por engano enquanto andava de skate. É o Raimundaço, que tem os detalhes. Estava andando de skate e, infelizmente, foi assassinado. Dá para voltar lá, Dio, só para a gente ver aquela imagem anterior? Isso, aí você frisa na próxima. Vamos ver a próxima, vai passar aí. A polícia continua investigando, né? Continua investigando até chegar no executor. Tá aí, ó. É o Franklin Corte, né? Nome esquisito. Franklin Corte dos Santos. Corte, sei lá, dos Santos. É o executor. Que é isso aí, hein, rapaz? Quem é que tá treinando bateria aí, hein? Alguém pode me dizer? Estão fazendo a passagem de som aonde, desse show? E aqui do outro lado, veja que a investigação separou muito bem. Vitor Gabriel Pereira, segundo a investigação da polícia, forneceu armas. Então, quem vai trazer a cobertura completa desse caso, e você acompanha, como sempre, aqui na Dia TV, no Jornal Dia News, é Raimundo Lima, na tela. A Polícia Civil prendeu o terceiro envolvido no assassinato do skatista Bruno Cauã, de 15 anos. O crime ocorreu na pista de skate do bairro de Seu Arco Verde, em janeiro desse ano. O adolescente foi morto por engano. 2 envolvidos já tinham sido presos. Restava apenas o último participante no crime, motivado por briga de facções. A prisão foi realizada por policiais militares do 8º Batalhão, na zona sudeste da cidade. O autor do crime, segundo as investigações, é Francisco Vitor Campelo da Silva, de 18 anos. Essa investigação era conduzida pelo delegado Bruno Ursulino, que a partir desta prisão tem-se todos os elementos para concluir o inquérito. Isso, as investigações agora elas estão se findando, tendo em vista que nós já ouvimos aí principalmente aquelas partes que estiveram no local no dia em que os fatos aconteceram e diante do que o trabalho da nossa equipe é realizado lá no local. Então, os 3 envolvidos se encontram presos agora. Nós estamos caminhando aí para relatar esse inquérito, está encaminhando para a Justiça e para que fiquem todos à disposição da Justiça. De certo, a gente sabe que tanto a pessoa que eles queriam matar como todos os suspeitos têm envolvimento com essa questão de facções criminosas. A vítima que fatalmente acabou morrendo é que se tratava de um usuário de entorpecentes, mas que não tinha uma vida tão ativa no mundo do crime. Então agora, depois de identificado, depois que cada um fica comprovado seu envolvimento no mundo do crime ou não, é que a gente coloca isso à disposição da Justiça para que eles possam estar tomando todas as condutas cabíveis. Morto por engano, você viu aí a reportagem. A expressão mais comum que a gente ouve aqui é morto por engano. Morto por engano. Quer dizer, assassino chega que eu penso, né? Sei lá, acha parecido, ou alguém passou as características erradas, chega lá, nem procura saber se é efetivamente a vítima, chega e manda bala. Aí manda bala. Né? Manda bala e tira uma vida, e aí chega, matei por engano aí, ó, tem que ir atrás agora, como se fosse uma coisa assim, sabe? Normal, cotidiana, e pudesse passar uma borracha e seguir em frente. Não, é uma vida que foi tirada, uma família que foi destruída. Pior, quando chega uma notícia como esta em alguma residência, quando alguma família recebe uma notícia como essa, a revolta é maior ainda. Por quê? Porque a pessoa não tinha envolvimento nenhum com nada. E, de novo, além dessa expressão comum utilizada, o matou por engano, tem também outra expressão muito usada: envolvimento de facção criminosa. Eu já disse aqui, eu não vou contar essa história porque essa história é longa, inclusive tem um documentário aí em um streaming, não vou dizer o nome porque eu não vou fazer propaganda, muito bom sobre o surgimento do crime organizado. Tem um livro, que eu li o livro é extenso, são quase 600 páginas, mas é fantástico o livro, é muito bom. Um livro do jornalista Daniel Amorim, chama-se Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, A Irmandade do Crime, que conta toda a história do surgimento do crime organizado no Brasil.
Em resumo, década de 70, presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, em plena ditadura militar, o Estado brasileiro. É isso que eu estou dizendo. Quem criou as condições para a formação do crime organizado no Brasil, sabe quem foi? O governo brasileiro. Não foi ninguém. O governo militar, o governo do regime militar, foi o responsável por criar as facções criminosas. Você que está me acompanhando pode perguntar por quê. Eu vou dizer por quê. Lá na Ilha Grande, você tinha, era conhecida, acho que como Ilha do Diabo, Garganta, algo assim. Era um local muito insalubre, né? Então eram criminosos comuns que eram mandados para lá, enfim. Havia até uma certa convivência dos presos lá com alguns moradores da região, enfim. Ainda tem as ruínas lá na Ilha Grande. É um lugar que se um dia Deus me der a oportunidade eu quero conhecer. Porque é história. Eu li muito sobre o local e... como eu também tenho vontade de conhecer o hospício lá em Barbacena, onde morreram 60 mil pessoas, um dos maiores hospícios do Brasil, como também o hospício de... quem conhece São Paulo aí Jequiri, acho que é algo assim, também um dos maiores do Brasil. Esses locais históricos, eu tenho vontade, porque você chega e consegue sentir o local, ver de perto ali. Muito bem. Aí, o que é que acontece? De um lado você tinha a prisão daquelas pessoas que praticavam crimes comuns. De um outro lado você tinha a prisão dos chamados presos políticos. Aquelas pessoas que, alguns cometiam crimes, os que optavam pela luta armada, e outros eram presos porque discordavam do regime. Ou seja, os chamados clandestinos, fora da lei, enfim. Esse pessoal, nessa época aí, 31 de março de 1964 foi o golpe militar, não foi, João Márcio? É isso. Em 31 de março. Aí, 64, porque de 64 a 68, você não tinha ditadura no Brasil, você não tinha democracia, mas não tinha ditadura. A imprensa podia falar, a imprensa podia criticar, você podia fazer manifestação. De 68 em diante é que começou a pesar. A marreta começou a funcionar. Então, ali para 70, 71, 72, o que é que ocorre? 68 começou a pesar, então começaram a ocorrer as prisões das pessoas que pertenciam à luta armada, que faziam oposição ao regime. A imprensa começava a investigar, e começava a dizer, tem tortura, tem prisão, tem morte. E o regime militar, ao mesmo tempo, queria esconder. Dizer, não, o que é isso? Aqui não tem morte, aqui não tem tortura. Tentaram esconder até a morte do Vladimir Herzog, que estourou tudo, quer dizer. Até a morte do Vladimir Herzog tinham vários episódios, depoimentos, enfim, de pessoas... O brasileiro já sabia que existia tortura, morte, perseguição, mas a morte do Vladimir Herzog escancarou as portas dessa questão da tortura, os porões do DOPS, né? Fleury. Eita, o Fleury deve estar do inferno para uma banda agora, viu? Sérgio Paranhos Fleury. Tem gente hoje que foi perseguida pelo Fleury, você fará para você desmaia. Só lembrar. Muito bem, para encerrar aqui o que eu estava dizendo. Aí, para não... Porque a Ilha Grande fica distante, tem um mar, né? Fica distante do Rio de Janeiro, da capital. Para evitar que alguém fotografasse, conversasse, algo vazasse de alguma prisão, mesmo no DOPS, que o acesso era difícil, no início, o que é que o regime militar fez? Mandou todos os presos políticos para a Ilha Grande, para esconder. Então houve uma mistura de presos políticos com os prisioneiros comuns, não é? O que é que aconteceu? Foi uma troca de favor. Aí muita gente fica chateado, alguns militantes da época chateados. Poxa, fica dizendo que a gente ajudou a criar o crime organizado. Não, eu não estou dizendo que o crime organizado foi criado de propósito, não. A gente tem que analisar o contexto, que é o seguinte, os presos políticos chegaram lá e já existiam grupos, como tem qualquer prisão, né, Zé? Qualquer prisão tem grupo. Um grupo ali, outro grupo acolá, às vezes são inimigos e tal. Aí os presos políticos chegaram lá, não sabiam brigar, não pertenciam a grupo nenhum. Ou seja, eram vulneráveis, eram presas fáceis. Eram estudantes, profissionais liberais, nunca tinham participado de nenhum crime, tinham roubado um bombom. O que é que eles fizeram? Foram procurando grupos para se associarem, para se protegerem.
para se protegerem. Tem o filme que o Daniel Oliveira participa, com vários atores, né? Muito bom filme. Acho que é Comando Vermelho o nome do filme. Que fala da origem do Comando Vermelho. Não, 400 contra 1, o nome do filme. 400 contra 1, que é a origem do Comando Vermelho. Então, muito bem. Então, procuraram grupos para se associarem. O cara perguntou, obrigado, sabe matar? Não. Sabe roubar? Não. Tem coragem de matar? Não. Porra, vou te proteger por quê? Os caras falaram, rapaz, vocês são desorganizados. Não precisa brigar assim, não precisa matar assim. Tinham muitos intelectuais que tinham ido para Cuba, para outros países, que tinham treinado táticas de guerrilha, começaram a ensinar os presos comuns. João Magalhães é um estudioso, sabe da história. Começaram a treinar os presos comuns para táticas de guerrilha, organização, como é que iam agir, como era, como não era. Daí, esses grupos começaram a agir de forma organizada. Daí surgiu, aí começou. O primeiro foi o Comando Vermelho no Rio, depois o PCC em São Paulo e por aí vai. Quem quiser saber mais da história, procurar e pesquisar, porque você vai constatar o que eu disse. Então, o Estado brasileiro, na época do regime militar, criou o que a gente está enfrentando hoje. Criou a cobra que está mordendo hoje boa parte da população desse país.